Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, ao longo das nossas conversas por aqui, eu falo muito sobre micro-organismos, sobre análises microbiológicas, falo sobre as doenças veiculadas por alimentos. Inclusive, num post recente, eu falei sobre quais são os micro-organismos mais frequentemente envolvidos nas doenças veiculadas por alimento, de acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica Brasileira. E aí, nesse post, eu falei que grande parte, aproximadamente 90% dessas doenças são causadas por bactérias. Mas eu também citei nesse post que nós precisamos sempre analisar esses dados da vigilância epidemiológica com bastante cautela. Isso porque é muito frequente no nosso país ainda o subdiagnóstico dessas doenças e, portanto, a subnotificação. Bom, mas além disso, eu queria trazer um ponto bem importante aqui. O simples fato, da presença de uma bactéria, mesmo que patogênica, num alimento, seria suficiente para causar uma doença veiculada por alimento? Então, nós precisamos analisar nesse ponto 3 aspectos que eu costumo falar. Esses 3 aspectos, eles têm a ver justamente com o que é necessário, existir para que essa doença realmente ocorra, O primeiro ponto: esse micro-organismo, ele pode ter níveis de patogenicidade diferentes, Então, quanto mais patogênico for esse micro-organismo, pior, Mais fácil vai ser essa doença acontecer. Mas tem um segundo ponto associado ao micro-organismo que é muito importante, que é chamado de dose infectante. Eu já trouxe esse assunto aqui também, que é justamente qual que é a quantidade de micro-organismo que é necessária para que a doença aconteça. E essa dose infectante, ela pode variar aí entre os micro-organismos. E além disso, nós precisamos, obviamente, da questão da imunidade do hospedeiro, Então, quanto melhor a imunidade desse hospedeiro, mais difícil vai ser a ocorrência dessa doença. Por isso que a gente fala muito sobre doença veiculada por alimento nos grupos de risco, que são grupos que por algum motivo estão com o seu sistema imune não tão adequado, vamos dizer assim, para estar fazendo essa resposta a esse micro-organismo. Aqui a gente pode citar as gestantes, podemos citar os idosos, as crianças e também adultos aí que tenham passado por um transplante, por exemplo, ou por uma quimioterapia, alguma situação aí que possa ter feito com que o sistema imune esteja mais comprometido, mais debilitado, certo? Então esses aspectos, eles têm que ser sempre olhados. Lembrando que, muitas vezes, um micro-organismo que tem uma alta patogenicidade, nós podemos citar, inclusive, aqui a intoxicação pelo Clostridium botulinum, pela toxina botulínica. Por mais que o adulto, nesse caso, a vítima seja um adulto saudável, se eu tenho uma grande quantidade de toxina, e aí, nesse caso, nós temos uma dose infectante baixa, independente, de como é que vai estar essa imunidade do hospedeiro, é possível que esse adulto venha a óbito em função dessa intoxicação. Então, é sempre relativa, essa questão, eu preciso estar sempre olhando com cuidado esses 3 pontos. A imunidade do hospedeiro, a dose infectante e a patogenicidade do agente. Então, sempre olhando de uma forma global esses pontos. Tá certo? Um beijo para vocês e a gente vai se falando por aqui.